Olá, professores, professoras. É com enorme alegria que eu venho falar com vocês aqui hoje acerca de um tema muito pertinente que tem modificado, tem auxiliado a vida de muitas pessoas, que é o papel do professor. É a atuação do professor na formação de um aluno com deficiência. E para abordar esse tema, antes mesmo de adentrar ele, eu quero aqui agradecer a orientadora pedagógica Eliane Cota Flório, que me fez o convite para estar falando com vocês. Eu conheci ela aqui no estado do Rio Grande do Norte, no município de Mossoró. Tivemos oportunidade de várias vezes estarmos em movimentos que levantavam a bandeira da pessoa com deficiência, os direitos e garantias, nas rodas de discussões da Lei Brasileira de Inclusão. A orientadora do mestrado dela, a professora Ana Lúcia Oliveira Guiar, também é a minha orientadora do mestrado. Então, praticamente estamos em casa. Também tenho alegria, o marido, de Eliane, foi orientando da professora Ana Lúcia. Então, sim, conheço demais tanto Eliane como Geraldo, são pessoas maravilhosas. E fico feliz pelo convite de abordar esse tema, porque eu posso dizer que, no meu caso, realmente os professores tiveram enorme influência na minha vida. A influência de me permitir me reconstruir a cada dia. Me permitiram reaprender a viver por meio dos meus conhecimentos que foram adquiridos a cada instante. Em contato com os professores, com os formadores, de construção de conhecimento. E, sem delongas, um professor, ele tem e ele pode mudar a vida de uma pessoa com deficiência. Mas vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Thiago Fernando de Queiroz, tenho 35 anos, sou natural de Santos, litoral de São Paulo. Vim para o estado do Rio Grande do Norte em 2009. Em 2013 eu fui para Mossoró para voltar a estudar. E agora, em 2023, estou vindo para Martins me preparar para os concursos, que eu já estou finalizando o meu mestrado, só falta defender a minha dissertação. E, graças a Deus, estamos caminhando. Vou falar um pouquinho das minhas formações acadêmicas para que vocês possam conhecer um pouquinho e, assim dizer, com ênfase, a importância do professor na formação e na promoção da transformação, da autonomia, da vida, da construção social da pessoa com deficiência. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Potiguar. Estou em uma segunda formação pedagógica em História pela FAVENE. Estou agora, nesse momento, no segundo período em Pedagogia, licenciatura de Pedagogia pela Uninter. Tenho 3 pós-graduações, uma em Gestão Pública, outra em Direito Constitucional e uma em Atendimento Educacional Especializado. E também estou finalizando o meu mestrado em Educação. Já tive a oportunidade de atuar como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Já estive à frente como gestor do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual daqui de Mossoró, o CADV. Já estive coordenando os trabalhos do NAPB, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille, aqui também de Mossoró. Diversas outras atuações em movimentos sociais que reivindicam os direitos das pessoas com deficiência. E como vocês podem ver, eu falei tanto das pessoas com deficiência. E aí, Thiago, você tem deficiência? Sim, eu tenho uma deficiência, eu sou pessoa com deficiência visual. Eu tenho o que eles denominam como cegueira legal, que é quando a pessoa tem apenas 5% da visão. Ah, Thiago, você tem uma cegueira legal, uma baixa visão severa, e mesmo assim usa óculos? Me explique isso, por quê? O óculos ele só me ajuda a compreender um pouco o contraste. Pronto, estou gravando aqui o vídeo para vocês. Eu não consigo me enxergar no meu celular, mas eu sei que tem um vultozinho que quando, estou mexendo aqui a mão, eu consigo perceber por meio do vulto que tem algo se mexendo na tela, entendeu? Então o óculos ele só me dá essa percepção de vulto. E ter uma deficiência não foi fácil, porque quando eu decidi estudar, quando eu tomei essa decisão, eu cheguei para os meus familiares, eu quero estudar,
eu escutei de pessoas da minha família dizendo: da onde que um cego pode estudar? A maior parte das pessoas não acreditam que uma pessoa com deficiência ela tem a oportunidade de ter autonomia, de estudar, de trabalhar, de viver, de ser feliz. Muitas pessoas imaginam que a pessoa, por ter uma deficiência, que é só uma condição, ela deve ser fadada ao coitadismo, entre aspas, aquele coitadismo, que precisa sempre ser cuidado pela família. Sempre ser cuidado, não, o professor, a professora na sala de aula, não, vamos, só pelo fato dele estar aqui, já é um vencedor. Não é bem assim. Houve um fato que eu vou até compartilhar com vocês, que no meu primeiro período da faculdade, um professor foi aplicar a prova, e quando eu perguntei, professor, eu tinha falado já para ele que se fosse possível a minha prova eu fizesse ou pelo computador, ou então algum colega pudesse ler a prova para mim e eu ia respondendo. Quando eu fui perguntar ao professor, cadê minha prova? Aí ele falou assim: Thiago, você não precisa de prova. Aí eu, por que, professor? Thiago, você é um vencedor. Você tem uma deficiência e está aqui. Você tem várias dificuldades e está aqui. Então eu não preciso lhe aplicar a prova. Aí eu falei: não, professor, desculpe, eu quero fazer minha prova. Não, Thiago, você não precisa fazer a prova. Não, me desculpe, professor, eu quero fazer a prova. Eu preciso ser avaliado, eu estudei. E ele perguntou: como que você estudou, Thiago? Eu falei: professor, existem tecnologias assistivas. Pelo meu computador, pelo meu celular, os leitores de tela, pode ler os livros para mim. Eu tiro a foto de um livro e o meu celular ele faz a leitura. Então eu estudei, eu estou preparado para essa prova. Aí o professor: não, você não precisa, você já é um vencedor, Thiago. Eu falei: não, professor, eu preciso ser avaliado, porque o processo avaliativo vai me auxiliar na minha construção dos meus conhecimentos. E eu sei que aquela discussão, foi preciso ir para o departamento, foi toda aquela luta para eu poder conseguir fazer a prova. Para mim não importava se eu tirasse um 10 ou um 0. O que eu queria era ser avaliado. Eu queria compreender se eu realmente estava absorvendo o conhecimento, como os demais alunos. E isso é o princípio da inclusão. Preste atenção, vocês professores. O princípio da inclusão ocorre quando eu dou condições igualitárias a todos, independente se a pessoa tem a deficiência ou não. Moral da história: eu fiz a prova, eu tirei um 8. Eu não tirei um 10, mas foi o meu 8. E uma das questões que eu errei, olha só que interessante. Na faculdade de Direito, pelo menos eu não sei aí no Rio de Janeiro, as faculdades daí, mas aqui em Mossoró, existe uma prova que ela já é preparatória para a OAB, e que é conhecida como ESIM. E uma das questões, esse ESIM, olha, eu fiz a prova no primeiro período, eu fiz essa prova com o professor, e essa outra prova foi no 10º período, depois de praticamente 4 anos. E aquela mesma questão, praticamente, logicamente com outra história e tal, mas conteúdo em si, daquela mesma questão, caiu. E eu acertei. Se eu não tivesse errado, eu não teria acertado posteriormente. Então, muitas das vezes, nós precisamos errar. Nós precisamos deixar que a pessoa com deficiência ela tem autonomia. Nós precisamos dar condição para que ela possa desenvolver. E esse é o papel de você, professor ou professora. Você precisa enxergar seu aluno, mesmo com todas as dificuldades que ele possa ter, como qualquer outra pessoa tem, porque talvez um aluno seu, algum familiar seu, algum conhecido seu, talvez possa não ter uma deficiência, mas ter uma dificuldade. Todos nós, independente de qual for a condição, se é deficiência, independente do que for, tem uma dificuldade. Só que nós precisamos dar condições, criarmos metodologias que possibilite que o aprendizado aconteça. Que a sua metodologia, que a sua didática permita que o aluno ele possa desenvolver e ter autonomia. O que está acontecendo, muitas das vezes nos dias atuais, é que os pais, os familiares, dizem para a criança: olha, por você ter deficiência,
você não precisa isso, você é uma pessoa coitada, você é isso, você é aquilo. E olha, eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Eu não estou dizendo um achismo, não. Eu vivi isso. Não, você é um coitado, você não enxerga. E essa visão capacitista, ela muitas das vezes destrói. Muitas das vezes ela quer matar. Mas cabe a você demonstrar para o seu aluno, para a sua aluna que tem algum tipo de deficiência, que ela pode vencer. Vai ser fácil? Não, você precisa deixar bem claro que para vencer na vida não foi fácil. Para você, professor, professora, para estar aqui hoje, para estar vendo aqui esse vídeo, quantas das vezes na faculdade, na vida, quantas vezes você passou por dificuldades? E você teve que superá-las. Você teve que passar por cima dessa dificuldade para poder chegar onde está aqui. Da mesma forma, você precisa preparar o seu aluno com deficiência ou sem deficiência e demonstrar para ele que na vida nós vamos ter dificuldades, que na vida nós vamos ter lutas e que nós precisamos vencer. Recentemente, eu estive em sala de aula, em estágio do curso da formação pedagógica em História, e eu estava com os alunos do 7º ano, e muitos deles falando que era muito difícil, alguns deles com muita ansiedade pela questão, passaram praticamente 2 anos presos em casa, pandemia, aquelas aulas remotas que eu acredito que foi difícil para todos nós, para vocês, para mim, para todos nós. Foi complicado esse período da pandemia. E agora, após pandemia, esses alunos, nossa, nós estamos sendo cobrados demais. E eu dizendo para eles, olha, gente, para a construção do conhecimento, nós precisamos criar metas. Nós precisamos organizar o nosso tempo, nós precisamos cumprir com as nossas competências. Existe um currículo. Vocês têm um livro. Vocês precisam cumprir. Talvez vocês não vão ter a compreensão dessa sistemática hoje, mas amanhã vocês vão compreender. Então é importante estudar. É importante compreender. É importante entender que na vida nós temos que criar objetivos, criar metas e alcançá-las. Vamos vencer todas? Não. Mas precisamos continuar seguindo em nossos objetivos. O professor, ele pode mudar a vida do aluno. E uma professora que eu posso citar aqui, que teve uma enorme influência na minha vida, foi a professora Ana Lúcia Oliveira Aguiar. Por seu trabalho de empatia, ela não trata o aluno com deficiência de uma forma e os alunos sem deficiência de outra forma. Não, ela trata todos iguais. Ah, Thiago, você não enxerga. Sim, eu quero que o seu trabalho, assim como os todos, estejam prontos no dia 15 de junho. Se adeque, crie metodologias, viabilize sua formação, organize seu tempo, que você tem capacidade sim de cumprir as tarefas como as demais pessoas. Vou terminando aqui minha fala dizendo que podemos sim promover educação, podemos sim transformar vidas. Basta que venhamos a acreditar. E aqui não são palavras demagógicas, são palavras de uma pessoa que viveu e que sabe que quando nós perseveramos, que quando nós acreditamos, que quando nós nos inspiramos em pessoas que venceram, com deficiência ou sem deficiência, e elas acreditaram no seu potencial, elas venceram. Acreditem nos seus alunos. Acreditem em vocês mesmos. Vamos transformar o mundo, vamos educar. Eu costumo dizer em Libras, uma frase, como também na nossa língua mesmo, no nosso português, que é uma frase que eu acredito muito. E eu vou ensinar para vocês em Libras e depois eu vou falar a tradução dela. Vamos lá. Vocês vão pegar assim as mãos, não sei se vai dar para ver assim. Vocês vão juntar os dedos assim, ó. Bater. Aí você vai fazer assim e assim. Ó. Então, ó, juntos
somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Vamos transformar o mundo, vamos educar. Conto com vocês. Obrigado, Eliane. Espero ter colaborado muito com a formação de vocês. Vamos que vamos. E qualquer coisa, quem quiser conversar comigo, vocês vão ter essa oportunidade. Eu vou deixar o meu arroba do Instagram, é @Thiago Queiroz Educação, Educacão, né? @Thiago Queiroz Educacão. Quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Vamos que vamos. Juntos somos mais fortes. Tchau.